Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula, dessa vez sobre múltiplos e divisores. Vamos nessa! Então pessoal, dessa vez múltiplos e divisores é o nosso tema, ok? Então vamos começar aqui, primeiro falando dos múltiplos, certo? Então vamos lá! Para início de conversa, então, o que são aí os múltiplos, ok? Bom, então a palavra múltiplo lembra a outra palavra bem conhecida da gente em matemática, que qual é que é? Fácil, né? Multiplicação, né? E então, o que são os múltiplos de um número natural, então? Os múltiplos de um número natural são os resultados da multiplicação desse número por outro número natural. Ficou difícil? Bom, vamos no exemplo que vocês vão ver que é bem tranquilinho, ok? Um exemplo então, olha só, os múltiplos de 3. Então, tá vendo que eu falei os múltiplos de um número natural? Quer dizer, um número natural, um número que não tem vírgula e que é positivo, ok? Os múltiplos, então, desse número natural, do 3, o que são? Os resultados da multiplicação do 3 por outros números naturais, ou seja, pelo 0, pelo 1, pelo 2. É tipo, gente, uma tabuada, ok? Não muda muito, na verdade, da ideia da tabuada, ok? Então, vamos fazer isso? Olha só, então. Vai acompanhando aí na tela. Então, 3 vezes 0, para começar, é 0. Então, tá lá. 0 é um múltiplo de 3. Agora, 3 vezes 1 é 3, outro múltiplo de 3. 3 vezes 2 é 6, outro múltiplo de 3. 3 vezes 3, 9. 9 é outro múltiplo de 3. E assim por diante. 3 vezes 4, 12, tá lá. 3 vezes 5, 15, tá lá. Deu para entender, gente? Tá vendo o que apareceu aí nos múltiplos? 0, 3, 6, 9, 12, 15, são todos aí múltiplos de 3, que é tipo os resultados da tabuada do 3, ok? Então, esses são os múltiplos de 3 no caso. Vamos completar com mais alguns? Agora eu vou ir direto, ó, 18, mais 3, 21, mais 3, 24, mais 3, 27, mais 3, 30. E agora que pega? Será que terminou? Termina no 30 os múltiplos, assim como geralmente a gente escreve a tabuada do 3 até o 3 vezes 10, que é 30? Não, pessoal, nesse caso não terminou. Nos múltiplos, gente, eles são infinitos, não termina nunca. Então, tira essa interrogação daí e vamos continuar. 33, 36, 39, 42, 45 e assim infinitamente, que a gente pode representar por essas reticências aí, esses 3 pontinhos. Beleza, pessoal? Então tá aí, os múltiplos do 3, tipo a tabuada do 3, só que só os resultados é infinito. Ok? Então é uma forma da gente se referir aí a esses resultados da multiplicação. Vamos para mais um exemplo? Olha só, outro exemplo, múltiplos de 7 agora. Bom, vou fazer direto, são os múltiplos do 7. 7 vezes 0, que é 0, 7 vezes 1, que é 7, 7 vezes 2, que é 14, 7 vezes 3, 21, 7 vezes 4, 28, 7 vezes 5, 35, 7 vezes 6, 42, 7 vezes 7, 49, 7 vezes 8, 56 e assim por diante, beleza? Continuando aí, 63, 70, termina no 70? Não, são infinitos os múltiplos, beleza? Então, dá sequência. 7 vezes 11, 77, 7 vezes 12, 84, 7 vezes 13, 91, 98, 105. E vou botar reticências que acabou o espaço aí da tela, beleza? Mas são infinitos, daí não acaba nunca. Então deu para entender o que é um múltiplo do número, pessoal? É quando ele é o resultado de uma multiplicação desse número, né? Então se eu perguntar assim, por exemplo, o 30 é múltiplo do 5? Bom, o 30 está até na tabuada do 5, né? É 5 vezes 6, então sim, o 30 é um múltiplo do 5. Agora se eu perguntar, o 32 é múltiplo do 5? Aí não, né? Não tem nenhum número que eu multiplico 5 que dá 32, número natural, né? Então, nesse caso aí, o 32 não é múltiplo do 5. Enquanto a gente está dentro ali dos números da tabuada, isso é bem tranquilo, certo? Depois a gente vai ver um esquema para quando os números forem um pouco maiores, como é que a gente pode fazer, beleza? Bom, dando sequência, então aí, gente, algumas observações importantes, beleza? Que é o seguinte, ó, sobre os múltiplos, né? Primeira coisa, pessoal, que eu quero destacar. O primeiro múltiplo, vocês viram lá, quem sempre era o primeiro múltiplo? A gente fez o exemplo com o 3,
o exemplo lá com o 7. O primeiro múltiplo é sempre o 0. Cuidado para não esquecer do 0. Muitas vezes a gente fala assim, escreve os múltiplos de 4. Aí começa 4, 8, 12... escreve os múltiplos de 2. 2, 4, 6, 8, 10. E esquece do 0, ok? Então, cuidado, não se esqueça do 0. Depois, pessoal, segunda coisa muito importante. Os múltiplos acabam? É o que eu acabei de falar, né, para vocês. Não, eles são infinitos, beleza? Muito bem. Aí, observação 3. Os múltiplos de 2. Os múltiplos de 2 tem uma coisa especial neles. Pensa um pouquinho aí. Quem são os múltiplos de 2? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. O que todos esses números têm em comum? São todos números pares, né, pessoal? Então, os múltiplos de 2 são interessantes porque eles formam a sequência dos números pares, né? Todo número par é um múltiplo de 2, ok? Bom, outra informação muito importante, pessoal, é o seguinte. Um número par tem apenas múltiplos pares. Isso ajuda a gente no dia a dia, às vezes, a resolver alguns exercícios com mais agilidade. Veja só, eu sei que um número, se ele é par, os múltiplos dele só são pares. Então, se eu perguntar assim, 95 é múltiplo de 4? Bom, 4 é um número par, então os múltiplos de 4 só podem ser pares. 95 é ímpar, então não vai ser, beleza? Então, múltiplo de número par é sempre número par. Isso é muito importante para você corrigir os seus próprios exercícios. Às vezes você escreveu lá uma sequência, por exemplo, dos múltiplos de 8, e você colocou um número ímpar lá no meio dessa sequência de múltiplos de 8, que é par. Você já sabe que fez alguma coisa errada, porque sequência de múltiplos de número par só vai ter número par, beleza? Bom, completando aí, pessoal, essa última observação nesse momento é o seguinte, ok? Que é, um número ímpar é uma pergunta agora. Tem apenas múltiplos ímpares? Então, assim, um número par só tem múltiplos pares. O número ímpar só vai ter múltiplos ímpares? Não, gente, isso não é verdade. Ele vai ter múltiplos pares e ímpares. A gente acabou de ver lá, por exemplo, os múltiplos do 3 e do 7, que são números ímpares. E os múltiplos deles tinham pares, tinham ímpares. Pega lá o 3, por exemplo. Começa já no 0, que é par. Depois vem o 3, que é ímpar. Depois o 6 é par. Depois o 9 é ímpar. Depois o 12 é par. Depois o 15 é ímpar. Aí você tá até vendo que eles vão se alternando, um par e um ímpar, beleza? Muito bem. Agora, pessoal, passada aí essas observações, veja isso com atenção, não despreze, porque isso ajuda muito a gente ganhar agilidade aí na hora de trabalhar com os múltiplos, beleza? Dando sequência, pessoal, aquilo que eu tinha prometido agora há pouco. E se um número for grande, eu quero saber se ele é múltiplo de outro, ou seja, como fazer para saber se um número é múltiplo de outro? Bom, o que eu falei já, se você tiver aí números pequenos, o 12 é múltiplo de 4? Eu lembro que tem 12 na tabuada do 4, é 4 vezes 3, então é fácil dizer sim, o 12 é múltiplo do 4. Eu pergunto, o 18 é múltiplo do 5? Bom, eu lembro que na tabuada do 5 não tem 18, né? Tem 15 e depois já vem o 20. Então, o 18 não é múltiplo do 5. Quando são números pequenos, só de se lembrar da tabuada ou consultar uma tabuada, a gente já vê, né? Mas e se não for o caso, se for um número maior? Vou colocar 4 exemplos aqui, dá uma olhada. Então tá aí, olha só. 144 é múltiplo de 3, 327 é múltiplo de 7, 108 é múltiplo de 12, 215 é múltiplo de 2. Bom, como é que a gente vai fazer para descobrir isso sem ter que ficar construindo? Já pensou construir os múltiplos de 3, 3, 6, 9, 12, 15 e vai embora até ver se chega no 144 ou se não tem o 144? Muito trabalho, né? Desanima só de pensar. Agora, o que você pode fazer? Olha só, você vai ter que fazer a divisão, pessoal. Ó, quero saber se 144 é múltiplo de 3? É só fazer 144 dividido por 3. Veja só, eu coloquei aí a divisão, já tá pronta, beleza? Se você quiser fazer com calma aí no seu caderno, tranquilo, beleza? Você vai chegar aí nessa mesma situação.
Agora eu vou fazer uma coisa interessante. Eu vou primeiro colocar se é ou se não é múltiplo. Eu vou colocar a resposta, para depois a gente observar qual é o padrão que realmente está acontecendo. Ou seja, o que eu tinha que olhar para dizer se sim é múltiplo ou se não é múltiplo. Ok? Olha só as respostas. Bom, então 144 é múltiplo de 3, 327 não é múltiplo de 7, 108 é múltiplo de 12 e 215 não é múltiplo de 2. Agora, você consegue perceber o que eu olhei nessas divisões para saber disso? Pensa aí um pouquinho. Gente, o que a gente olha não é o resultado. Aliás, o resultado dessas divisões nem interessa. O que a gente tem que olhar nessas divisões, gente, é o resto. Tá vendo? Até circulei aí de vermelho o resto para vocês verem, ok? Então, olha aí o resto. Quando o resto da divisão é zero, então sim, o número é múltiplo. Quando o resto da divisão não é zero, é diferente de zero, então não, o número não é múltiplo. Então olha só, quando eu fiz lá 144 dividido por 3, o resto deu zero. Então sim, 144 é múltiplo de 3. Quando eu fiz 327 dividido por 7, o resto deu 5. Então não, 327 não é múltiplo de 7. Ok? Embaixo, quando eu fiz 108 dividido por 12, o resto deu 0. Então, sim, 108 é múltiplo de 12. Quando eu fiz 215 dividido por 2, o resto deu 1. Então, não, o 215 não é múltiplo de 2, ok? Então, resumindo, gente, ó, muito fácil. Quero saber se é múltiplo, eu faço a divisão. Se o resto for 0, é múltiplo. Se o resto não for 0, não é múltiplo, beleza? Bom, além, é claro, né, se você olhar isso aqui do lado, né, o 215... se ele é múltiplo de 2, você não precisava nem fazer conta, né? Porque 215 é ímpar e 2 é par. A gente já falou, tá vendo? Que múltiplo de número par é só número par. Então não precisava nem fazer conta, ó. Não tem como 215 ser múltiplo de 2. Os outros realmente precisava fazer a conta para conferir, né? Deu para entender isso daí, gente? Vamos na sequência? Agora, então, nós vamos falar sobre os divisores, segunda parte da nossa aula de hoje, ok? Muito bem. É o seguinte, sobre os divisores, pessoal, começando lá mais ou menos no mesmo estilo, o que são os divisores? Bom, divisor lembra a palavra, óbvio, né? Divisão, que a gente já está bem acostumado. Muito bem, então... os divisores de um número natural são o quê? São os números cuja divisão por ele é exata. Eu coloquei entre aspas aí, ok? Porque, na verdade, o que eu quero dizer é que não sobra resto. Então, um número vai ser divisor do outro quando a divisão deles não sobra resto. Que a gente, no popular, diz que a divisão é exata, beleza? Vamos fazer exemplo, porque senão às vezes fica um pouco difícil, né? Vamos ver, então, esse exemplo. Os divisores de 10. Então, o que significa eu procurar quem são os divisores de 10? Eu quero saber quais números que eu posso dividir o 10 que o resto dá zero, que é a divisão da exata. Então, pessoal, eu vou ter que testar a princípio. Eu vou fazer as divisões. Eu vou fazer 10 dividido por 1. Vou fazer 10 dividido por 2. Estou colocando aqui do lado. Ó, 10 dividido por 3. 10 dividido por 4. 10 dividido por 5, por 6, por 7, por 8, por 9... e por 10. Eu parei, né? Porque não faz sentido aqui nesse caso fazer 10 dividido por 11, por 12, que obviamente aí não vai ser um divisor, beleza? Muito bem. E o que eu vou olhar? É o que eu acabei de falar. É um divisor quando o resto da divisão é zero. Então veja, gente, ó. Eu sempre peguei aqui, dá uma olhada aí, o 10, beleza? E aí fui dividindo pelos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 até o 10, beleza? Então veja só que... quais deles aí, pessoal, o resto deu zero? Olha só, tô circulando aí todos os restos. O resto deu zero é porque é um divisor.
Então, quem é divisor aí do 10? Vamos circular? Aqueles que o resto deu 0. Ou seja, o 1, o 2, o 5 e o 10. Muito bem, vamos colocar lá então que os divisores do 10 são o 1, o 2, o 5 e o 10. De novo, o que quer dizer isso? São aqueles números que eu posso dividir o 10 e a divisão dá exata, não sobra resto. Beleza? Os outros sobram, tá vendo? Se eu divido 10 por 3, sobra resto 1, 10 por 4, sobra resto 2. Deu para entender isso daí, pessoal? Vamos lá. Se você ainda não entendeu, você quer que eu desenhe, né? Com o perdão aí da brincadeira, vamos desenhar aqui para você, de repente, entender melhor o que significa. Ó, então, eu coloquei aí 10 pessoas. Então, se eu estou perguntando aí os divisores do 10, eu quero saber, é possível dividir essas 10 pessoas em um grupo? Ou seja, dividir 10 por 1? Bom, é claro que sim, né, pessoal? Coloca todo mundo dentro do mesmo grupo. Beleza? Então, dá sim para dividir 10 por 1. Agora, vamos descartar esse pessoal e trazer outro. Mais 10 pessoas. Agora, dá para dividir essas 10 pessoas igualmente em 2 grupos sem sobrar ninguém? Dá, né, pessoal? Olha só. Divide 5 em cada grupo. Isso aqui são as divisões que a gente acabou de fazer anteriormente, ok? Então tá lá. Também dá para dividir 10 por 2. Agora, será que dá para dividir 10 por 3? Ou seja, 10 pessoas dividir em 3 grupos igualmente, sem sobrar ninguém? Vamos colocar os 3 grupos. A gente divide, olha só, 3 grupos de 3 e sobrou um carinha lá de fora. Olha só, que triste, ficou sem grupo, né? Então, nesse caso, gente, não dá. Então, não dá para dividir 10 por 3, tá vendo? Por isso que o 3 não é um divisor do 10, mas o 1 e o 2 são. Vamos dar mais uma sequência? Vamos lá, rapidinho agora. Dá para dividir 10 em 4 grupos? Vou tentar dividir, olha só, de novo dividir, mas sobrou 2 pessoas de fora, tá vendo? Também ficaram aí sem grupo, então não dá para dividir 10 por 4. E por 5? Dá para dividir 10 em 5 grupos? Aí dá, né, pessoal? Para dividir não sobra ninguém. Então veja só, até agora, o 1 deu para dividir, em 2 grupos deu para dividir, em 5 grupos deu para dividir, porque esses são os são divisores do 10. Não dá para dividir o 10 por 3 nem por 4 sem sobrar resto. É disso que a gente está falando quando fala aqui dos divisores. Agora vamos dar uma sequência um pouquinho mais rápido, pessoal? Mas é o seguinte, será que dá para dividir por 6, 7, 8, 9 grupos? Vou até dar uma dica já aqui, gente. Você nunca precisa se preocupar com os números depois que passou da metade de quem você está analisando. Vamos entender direito isso? Ó, eu estou vendo os divisores do 10. Quando eu chegar na metade do 10, que é 5, eu já sei que depois dessa metade não vai ter outro divisor. Então 6 não é, 7 não é, 8 não é, 9 não é, a não ser o próprio número 10, porque em 10 dá para dividir, tá vendo? 10 pessoas em 10 grupos. É meio estranho, fica uma pessoa em cada grupo, né? Mas aí dá para dividir, beleza? Então olha só, estou analisando 10. Cheguei na metade, que é 5, eu sei que o próximo divisor vai ser somente o 10. Eu não preciso nem ficar testando o 6, o 7, o 8 e o 9, beleza? Isso vale para qualquer número, gente. Então, por exemplo, se você estiver lá vendo quais são os divisores dos 50, você precisa se preocupar em analisar até qual número? A metade de 50, que é 25. Depois do 25 não vai ter divisor de 50, a não ser o próprio 50. Beleza? Então olha só, você ganha muito tempo com isso, certo? Muito bem. Dando sequência, pessoal, agora então, eu só escrevi aí, né? Então que os divisores de 10 são 1, 2, 5 e 10. Por quê? São aqueles números que dá para dividir o 10 e não sobra resto, certo? Os outros sobra resto. Sobrou gente de fora aí dos grupos. Beleza, gente? Muito bem. Dando sequência, olha só, outros exemplos eu coloquei aqui de alguns divisores. Então tem aí, olha só, os divisores do 10, que a gente já colocou, que é 1, 2, o 5 e o 10.
Coloquei aí, por exemplo, os divisores do 12, o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Então, 12 dividido, dá para dividir por 1, por 2, por 3, por 4, por 6 e por 12. Beleza? Eu coloquei os divisores de 25, 1, 5 e 25. Aí eu aproveito para falar uma coisa. Atenção! Não é assim, quanto maior o número, mais divisores ele tem. Porque olha só, o 12 tem aí 6 divisores. O 25, que é maior do que ele, só tem 3, beleza? Então, assim, às vezes um número é muito grande e tem poucos divisores. Às vezes um número é pequeno e tem vários divisores. Então, não fique com essa ideia que quanto maior o número, mais divisores vai ter, beleza? Essa ideia está errada. Do outro lado aí, eu coloquei os divisores do 2, que é só o 1 e o 2. Os divisores do 7, que é só o 1 e o 7. E os divisores do 11, que é só o 1 e o 11. Vocês viram que do lado aí laranja eu coloquei sempre exemplos onde tinha apenas 2 divisores? Isso acontece com muitos números, pessoal, e é uma coisa muito importante para a matemática. Esses números que têm só 2 divisores são o que nós chamamos de números primos. Ok? E a gente vai falar sobre eles mais pra frente, mas eu já tô contando aqui, dando um spoiler dos próximos capítulos, ok? Muito bem. Agora eu quero destacar mais 2 coisinhas aqui com vocês, olhando todos esses divisores que estão aí, ok? Que é o seguinte, ó. Primeiro é o seguinte, olha essas setinhas que eu coloquei. Olha os divisores do 10. O 10 é um divisor do 10. O 12 é um divisor do 12, o 25 é um divisor do 25, o 2 é um divisor do 2, o 7 é um divisor do 7, o 11 é um divisor do 11. Então a gente pode dizer, né, pessoal, que todo número é divisível por ele mesmo, ok? Muito bem. Além disso, pessoal, destacar mais uma coisa, que tem um número que aparece em todos aí, vocês viram? Quem aí é o arroz de festa? Que a gente brinca, eu não sei se na idade de vocês ainda conhecem essa expressão, né? Mas, enfim, vamos lá. Quem é o número que está aí em todos os exemplos? É o número 1, né, pessoal? Veja, todos os números, o 1 é um divisor, beleza? Então, a gente pode dizer que todos os números são divisíveis por 1, ou que o 1 é divisor de todos os números, beleza? Então a gente já sabe que sempre vai começar aí no 1 os divisores. E atenção, hein? Não começa no 0. Não dá para dividir por 0. Cuidado para não confundir com um múltiplo e colocar 0 aí nos divisores, beleza? Dando sequência, gente, agora, algumas observações importantes, mas dessa vez sobre os divisores, certo? Que é o seguinte, um pouco do que a gente acabou de falar, só para deixar aí bem registrado e organizado, ok? Então, 1 é divisor de todos os números, beleza? Então, todos os números dá para dividir por 1. Então, 1 vai aparecer sempre em todos os divisores que eu estiver escrevendo de qualquer número. Muito bem, segunda coisa, todo número é divisível por ele mesmo, que foi a outra coisa que a gente observou ali, né, com as setinhas. Então, todo número é divisível por ele mesmo. Muito bem. Terceira observação, pessoal, a quantidade de divisores de um número é infinita, assim como os múltiplos? Não, né, pessoal? Os divisores, eles têm fim, tem uma quantidade limitada de divisores. Alguns têm 2 divisores, tem gente que tem 3, 4, 5 e assim vai. A não ser uma pequena exceção aí que eu coloquei, exceto o 0. O 0, ele tem infinitos divisores, pessoal. Pensa bem, 0 dá para dividir por 1? Dá? 0 dá para dividir por 2? Dá? Porque nunca vai sobrar resto diferente de 0 se eu estiver fazendo uma divisão do 0 por alguém, ok? Então, qualquer número é divisível por 0, ok? Cuidar para não colocar o 0 nos divisores do número, ok? É assim, o 0 tem infinitos divisores, beleza? Tem números que possuem apenas 2 divisores? Tem? Tem, né? A gente até mostrou alguns exemplos lá, o 2, o 7, o 11, tem muitos outros, né? E esses números, pessoal, eles são divisíveis só por 1 e por ele mesmo. E como eu já contei aí esse outro detalhe para vocês, eles são chamados de números primos. E a gente vai falar disso mais ainda pela frente, ok? Muito bem, gente!
Agora, eu quero falar um pouquinho sobre a relação entre múltiplos divisores. Não é por acaso que eles aparecem juntos, eles estão juntinhos relacionados, ok? E qual que é isso daí? Olha, vamos supor o seguinte, eu coloco aí uma divisão. Dá uma olhadinha aí nessa divisão. 371 dividido por 7, fiz toda a conta, deu 53, mas o que mais interessa aqui para mim tá sendo sempre nessa aula, né? É o resto, beleza? O resto foi 0, né? Muito bem. Agora, gente, imagina que duas pessoas observam essa conta e fazem as seguintes afirmações. Chega uma pessoa, chega outra pessoa, uma fala, 371 é múltiplo de 7. Observando isso, vamos ver. 371 dividiu por 7 sobre o resto 0. Bom, a outra falou, 7 é divisor de 371. Tá vendo como essas coisas são parecidas? Um está falando, bom, observando essa conta, eu vejo que o 371 é múltiplo de 7. A outra, ou seja, o 361 é o resultado de uma multiplicação do 7 por alguém. No caso aí do 7 por 53, ok? E a outra pessoa fala, não, olhando para isso, o que eu posso dizer é que o 7 é divisor de 371. Ou seja, quando eu divido 371 por 7, a conta dá exata, não sobra resto. Qual dos dois que está certo em fazer a afirmação olhando para essa conta? Hein? São os dois, né, pessoal? Os dois estão certos. Então tá vendo como isso está relacionado? Se o 371 é múltiplo do 7, então o 7 é divisor do 371. Essas duas informações, elas são complementares, quase que equivalentes, né? Se é uma coisa, então também é a outra. Isso daí eu falo, pessoal, para não confundir, quando for fazer aí os exercícios, e às vezes a pessoa, mas sempre tem que fazer divisão mesmo do múltiplo? Sim, sempre tem que fazer divisão, ok? Porque ver se é múltiplo de um é ver se é divisor do outro, ok? Então eu poderia perguntar, verifique se o 371 é múltiplo de 7. Você ia fazer essa conta, viu que resta é 0, então sim, 371 é múltiplo de 7. Eu pergunto, verifique se o 7 é divisor de 371. Você vai fazer a mesma conta. 371 dividido por 7, sobrou o resto 0, então sim, 7 é divisor de 371. Ok, gente? Muito bem. Agora, então, pessoal, é hora de praticar, né? Essa etapa é muito importante também, gente. Então não deixe de fazer os exercícios, são muitas informações na aula. Só fazendo os exercícios você vai conseguir realmente colocar todas as ideias no lugar, verificar as dúvidas que surgirem. É normal ter alguma dúvida, ok? Manda tudo bem organizadinho aí para que eu possa corrigir. Acompanhe depois também as correções e tire suas dúvidas, beleza? Pode mandar perguntas lá no Classroom, pode mandar perguntas aqui nos comentários desse vídeo. Beleza, pessoal? Então aquele abraço para vocês e até a próxima!